Olá, amigos queridos, sejam muito bem-vindos. Mais um dia de leituras, de reflexões, nessa playlist do Livro da Esperança, dessas mensagens tão queridas trazidas pelo Espírito Emmanuel aos nossos corações, buscando cada vez mais nos esclarecer e nos direcionar para o melhor entendimento, tendo como base o Evangelho segundo o Espiritismo, onde podemos melhor sermos esclarecidos de inúmeras passagens e ensinamentos do Mestre Jesus. Nosso agradecimento a Deus por essa oportunidade na vida, agradecimento a Deus por já nos reunirmos em torno de um objetivo nobre de crescimento para cada um de nós. Agradecemos a Jesus, sempre o nosso Mestre, que nos aguarda, que nos consola e que nos dá esperança em suas promessas de amor. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 47, que tem como título Amigo e Servo. E Emmanuel nos traz de início a passagem de Jesus em Mateus, no capítulo 6, em que ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Emmanuel continua nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 11, que tem como título Emprego da Riqueza, que é uma mensagem de Chevron em Bordeaux, 1861, em que diz assim: difunde em torno de ti, com os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. Então, ele nos diz aqui: não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso, vós que sois dominados pelo amor ao ouro, vós que venderias a alma para possuir tesouros, porque eles poderiam vos elevar acima dos outros homens e vos dar prazeres das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tratai de vos libertar dessa dependência que vos domina, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste dos bens que te confiei, mordomo infiel? Essa poderosa fonte de obras, tu a empregaste apenas para a tua satisfação pessoal? Então, qual é a melhor utilização que se pode dar à fortuna? Procurai a solução desse problema nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Nela está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que está decidido à prática do amor ao próximo já tem a sua linha de conduta inteiramente traçada, porque é na caridade que se encontra a utilização que agrada a Deus. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura o infeliz e o socorre sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo, mas fazer ainda mais. Dá um pouco do que é necessário, porque ainda sentes necessidade do supérfluo, mas dá com sabedoria. Espalha à tua volta com abastança o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. E no último parágrafo ele diz: a riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro,
Difunde ao teu redor os tesouros da instrução. Distribui entre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. É uma mensagem que nos convida a pensar no emprego dessa riqueza. Qual a melhor forma de utilizar essa riqueza? E Emmanuel nos diz assim: consulta o dinheiro que encostaste por disponível e analisa-lhe a história por um instante. É provável tenha passado pelos suplícios ocultos de um homem doente que se empenhou a gastá-lo em medidas que não lhe aplacaram os sofrimentos. Terá rolado em teleiros onde mães desvalidas lhe disputaram a posse nos encargos de servidão. Na rua foi visto por crianças menos felizes que o desejaram, em vão pensando no estômago dolorido. E conquistado, talvez, por magro lavrador nas fadigas do campo, visitou-lhe apressadamente a casa, sem resolver-lhe os problemas. Entretanto, não teve o longo itinerário somente nisso. Certamente, ele foi compelido a escorar o ócio das pessoas inexperientes que desertaram da atividade, descendo aos sorvedores da obsessão. Custeou o artifício que impeliu alguém para a voragem de terríveis enganos. Gratificou os entorpecentes, que aniquilam existências preciosas, e remunerou o álcool, que anestesia consciências respeitáveis, internando-as no crime. Que farias de um lidador prestimoso que te batesse à porta solicitando emprego digno? De um cooperador humilhado por alheios abusos que te rogasse um conselho a fim de reajustar-se e servir? O dinheiro de sobra, que nada tem a ver com as tuas necessidades reais, é esse colaborador que te procura, pedindo orientação. Não lhe congeles a possibilidade no frio da avareza, nem lhe escondas as energias no labirinto do monopólio. Acata-lhe a força e enobrece-lhe os movimentos na esfera de obrigações que o mundo te assinalou. Hoje mesmo ele pode obter com teu patrocínio a autoridade moral do trabalho para com o companheiro impropriamente julgado inútil, o revigoramento do lar que a privação asfixia, o livro edificante que clareia as trilhas dos que estrangearam sem apoio espiritual, o alento aos enfermos desprotegidos, ou a tranquilidade para os irmãos atenazados pelos aguilhões da penúria que frequentemente lhes impõe o desequilíbrio ou a morte, antes mesmo de ser amparados no giro da mendicância. Dinheiro de sobra é o amigo e servo que a divina providência te envia para substituir-te a presença onde as tuas mãos muitas vezes não conseguiu chegar. Sim, é possível que amanhã outras criaturas venham escravizá-lo sob intenções inferiores, mas ninguém apagará o clarão que acendeste com ele para a felicidade do próximo, porque segundo as leis inderrogáveis que governam a vida, o bem que fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste. Então, que possamos, analisar a história do dinheiro por um instante. O que esse dinheiro está nos pedindo, está nos procurando, está pedindo orientação. Qual é a orientação que estamos dando a ele? Nos lembramos de trazer aqui para o encerramento uma história muito interessante, não sei se alguns de vocês conhecem, mas é sempre bom relembrar, sobre a figura de Alfredo Nobel. Ele nasceu na Suécia em 1833 e aos 9 anos a sua família imigrou para a Rússia,
onde ele e seus irmãos receberam uma excelente educação de professores particulares. Em 1865, Alfred descobriu um tipo de mercúrio detonante que se tornou um elemento fundamental na produção dos explosivos. Nobel patenteou a sua descoberta e começou a explorá-la para fins comerciais. Construiu fábricas e logo se deparou com um problema. O material explodia com facilidade, resultando em vários acidentes. Na busca de uma solução, ele então inventou a dinamite, um explosivo sólido, feito de plástico e relativamente seguro contra choques físicos de temperatura. No final do século XIX, a dinamite passou a ser comercializada em grande escala. Nobel então tornou-se milionário, e detentor de mais de 350 patentes. Fundou companhias, laboratórios em mais de 20 países. Ele escrevia poesias, dramas e chegou a pensar em se tornar até um autor. Mas ele era um idealista. Ele era consciente dos perigos que envolviam o uso indevido da sua invenção. Porque a dinamite é muito importante. Nós sabemos a própria construção no seu uso necessário. Mas ele percebeu o uso indevido que estavam fazendo da invenção e ele sempre apoiou os movimentos em prol da paz. Então, um homem idealista, um autor, nós vamos ver aqui que ele era escritor de poesia. Então, é uma obra, é uma alma delicada. E aí ele se vê com uma utilização completamente contrária do que ele pensava, em ser aquele em prol da paz no mundo. Então, o desejo de Nobel era de reconhecer, a partir de então, todos os trabalhos daqueles que beneficiaram a humanidade. Dono de um gigantesco império industrial, ele deixou falecer em 1896 uma grande fortuna destinada à criação de uma fundação que deveria financiar 5 grandes prêmios internacionais a cada ano. Dentre esses prêmios, 4 seriam destinados àqueles que se destacassem em suas descobertas em física, química, medicina e literatura. Seu testamento especificava também um prêmio para quem fizesse o melhor trabalho em prol da paz e da amizade entre as nações. Em 1969 foi acrescentado mais um prêmio, o da ciência econômica, que foi financiado pelo Banco Nacional da Suécia. Então, o Prêmio Nobel da Paz, que sempre ouvimos falar, está de acordo com a filosofia dele. A política do comitê desse prêmio visa recompensar o esforço daqueles que lutam em favor da compreensão entre as nações. As premiações simbolizam o reconhecimento daqueles que conseguem resolver crises de âmbito mundial. Portanto, não é incomum que líderes representados lados opostos de um conflito, mas que buscam a paz, se encontram para serem juntamente premiados. Outro objetivo do Prêmio Nobel da Paz é o reconhecimento de certos valores universais, como a liberdade, os direitos fundamentais e inalienáveis de todo ser humano, honrando o desenvolvimento das letras e ciência e a promoção da paz. O Prêmio Nobel dá a todos laureados um prestígio universal. Nenhum outro prêmio jamais alcançou um tamanho reconhecimento mundial como o Nobel. Então, a gente reparou que ele, com a instrução que ele possuía, com o dinheiro que a família dele tinha, proporcionou a instrução
a partir da sua instrução, ele desenvolveu inúmeras patentes, né? Criou inúmeros produtos, e um desses produtos que deram uma finalidade contrária ao que ele pretendia, que foi a dinamite. Serviu para as guerras. Então, a partir dali, ele deixa, né, ele deixa a sua fundação, deixa claro em seu testamento que aquilo lhe serviria para anualmente premiar todos que utilizarem as suas mentes a favor do progresso do planeta. E o mais lindo de todos, pela promoção da paz no mundo. Então, a partir dali, ele também utilizou o dinheiro dele com esse objetivo nobre. Então, reconhecemos ali o valor do dinheiro, incentivando a cada ano ilustres homens, mulheres que receberam títulos tão nobres. Que Deus assim nos abençoe, nos ampare e que possamos, Senhor, dar uma direção baseada sempre nos seus ensinamentos de amor ao próximo, para todas as moedas, tudo aquilo que considerarmos nossas possibilidades, não só as materiais, mas principalmente as morais. Graças a Deus.